Boa tarde, meu nome é Marcelo Rabelo. Estamos na tarde do dia 12 de agosto, no sábado à tarde. Vou trazer aqui para vocês um novo setup, um setup que ele considera o range de sexta-feira, tá? A máxima e a mínima do preço na sexta-feira. Então vou trazer aqui um gráfico para mostrar como que eu trago o setup, como que eu configuro ele. Vamos lá, vamos trazer os poucos indicadores que eu coloco. O indicador das cores dos candles e uma média móvel de 89 períodos, com a visualização dela somente H4, porque a gente vai estar fazendo as operações H4, e mais o Forex Breakout, com a visualização somente H1. E como eu quero a máxima e a mínima da sexta-feira, então eu preciso considerar a entrada do período de 0 horas com fechamento em 24 horas, ou seja, eu estou considerando a máxima, o preço máximo e o preço mínimo que o gráfico vai atingir na sexta-feira, tá? Feito isso aqui, ó, já está desenhado H1 e H4. Eu não vou ver essa caixa porque atrapalha a visualização, vou ver ela somente H1. Então aqui eu vou colocar aqui o ponto máximo e o ponto mínimo que foi feito na sexta-feira do dia 11/8 de 2017, tá? Aqui, a partir de agora eu já posso voltar o gráfico para o H4, tá? Feito isso, o que vai ser feito aqui? A gente vai traçar a Fibonacci, tá? As expansões das projeções dessa máxima e dessa mínima através do Fibonacci. Fibonacci de retração, pronto. Eu queria mostrar os níveis que eu trouxe da Fibonacci, tá? O nível 0 e o nível 100, que exatamente para eles serem coincidentes com a máxima e com a mínima, tá? E aí a partir daí, para que o indicador, para que o traçado de Fibonacci desenhe as mesmas projeções acima e abaixo dessa máxima e mínima de sexta-feira, eu preciso trazer os pontos negativos e os pontos positivos, tá? Enfim, então o que foi desenhado aqui? O ponto menos 0.125, menos 1.125, 1.125, 2.125. Então primeiro vamos explicar aqui. Eu escrevi para esses pontos como se eles fossem entrada, tá? O objetivo é ter o setup semi-automatizado, de forma que na abertura do mercado, já logo no domingo, eu já vou estar deixando ordens programadas, tá? Eu tinha um EA, um Super Trend. Ele desenhou uma sell stop aqui para mim exatamente nesse limite da mínima da sexta-feira, tá? Mas eu desenhei uma entrada 0.125% abaixo. Ou seja, o que é meu raciocínio? Que eu quero que, na hora que o preço chegar nessa mínima, às vezes o preço chega, toca, volta a fazer pullback. Então eu, como não tenho muitas vezes a disponibilidade de estar aguardando um candle rompendo e depois a confirmação do rompimento do candle, eu preciso que a ordem abra um pouco abaixo desse limite. Então, no momento da abertura do mercado, eu vou trazer essa ordem para cá, tá? E exatamente objetivando esse raciocínio, que já que eu não posso estar acompanhando o rompimento real, o fechamento de um candle abaixo dessa mínima, eu preciso que ele
eu preciso induzir a projeção a não ter falsos rompimentos. Então eu faço a entrada um pouco abaixo. Tá? O objetivo é estar tentando automatizar. Ou semi-automatizar no caso. Tá? Então essas são as minhas marcações. Eu fiz elas abaixo, acima e abaixo. O que os meus candles mostram? Eles mostram, quando os candles estão vermelhos, tendência de venda. Quando os candles estão azuis, tendência de compra. Tá? Então, a favor da tendência, eu vou abrir ordem. Eu já vou deixar uma ordem programada para ela abrir logo aqui nessa marcação de 0.125 abaixo da mínima. Tá? Objetivando take, duas marcações de take profit abaixo. Tá? Então, as outras marcações aqui do Fibonacci é as explicações do take profit. Tá? Então eu fiz para take profit. O que seria a projeção em 100% da projeção? Menos 1, menos 2, menos 3, mais 2, porque 100% já é mais 1, mais 2, mais 3 e mais 4. Isso seria a projeção de 100% dessa máxima e dessa mínima. Por que 9375? Porque eu considerei a metade de 12,5, que é 6,25. Então eu estou subtraindo 6,25 dessa projeção de 100%. Tá? Para evitar aquelas horas que o mercado quase alcança o take e acaba não batendo no take. Então essas marcações eu deixei elas como take profit, não considerei as marcações em 100%. Então são essas as minhas marcações de take profit, tá? É importante considerar que um stop loss, na hora que eu faço a entrada aqui em 12.5, se eu for objetivar 100%, que é praticamente esse take profit, seria um pouquinho aqui abaixo. Então na hora que eu dou entrada aqui em 12.5, com take profit em 100%, eu precisaria jogar um stop loss também 100% acima do ponto de entrada, 100% acima dessa máxima e mínima do dia, aqui que seria o stop técnico. Mas se eu for operar desse jeito, já que eu perdi 12,5% da entrada, eu passo a ter uma relação de custo-retorno muito ruim. Então nesse caso eu vou estar objetivando duas marcações de take profit abaixo. Então no momento que eu for abrir a ordem, eu vou pôr a entrada nesse ponto em 0.125 abaixo, tá? E objetivando take profit em 1.9375, porque aí eu já vou conseguir uma relação de risco-retorno de aproximadamente 1,5, tá? A última coisa que ainda está faltando aqui nesse setup é esse robô que é configurado, ele não abre ordem, ele é configurado única e exclusivamente para estar movendo o stop. Tá? Então o robozinho, que é o robô em questão, ele não abre ordem, eu vou deixar as ordens pré-selecionadas manualmente e o robozinho vai posicionar o stop para mim. Eu só preciso posicionar o ponto de entrada e o ponto de take profit, porque o robozinho mesmo já vai desenhar o stop loss com as configurações que eu deixei nele. Então eu fiz o raciocínio para o robozinho da seguinte forma, tá? 1.9375, porque 1.9375, porque uma projeção de 100% seria 1.0. Então, como eu estou buscando duas projeções, 9375, 1.9375. Isso é 100% do meu take. Só que eu estou considerando que eu estou deixando 12,5 para trás. Então, o real é 1.8125 é igual a 100% do take. É o alvo de 100% que o robozinho vai estar
conforme o ponto que eu deixar o take, ele vai interpretar que essa marcação de 1.8125 é 100% da minha projeção. O stop loss, como foi calculado o stop loss inicial para o robozinho, tá? Então o que é a perda? O que é o stop? O stop seria uma perda de 12,5 mais 100%, mas eu coloquei mais 6,25, que é a metade de 12,5. Então na hora que a gente vai trazer as contas aqui, 100%, que é uma projeção de 100% de máxima e mínima, mais 12,5% da entrada, mais 6,25 para o stop ficar um pouquinho acima, no caso como é o SDJPY venda, um pouquinho acima do ponto da máxima da sexta-feira, tá? Então fazendo essa conversão, 118,75 vezes 100%, dividido por 1.8125, a gente encontrou 65,5. Esse é meu stop loss inicial configurado para o robozinho. Automaticamente, quando ele entrar aqui com a ordem, automaticamente ele já vai jogar o stop um pouco acima dessa linha com esse cálculo que foi feito. O alvo 1 são os alvos não para já conseguir o take profit, são os alvos para que o robozinho movimente o stop. Então, considerando aquela mesma raciocínio, a máxima de 100%, eu considerei que o primeiro ponto, que seria o meu primeiro ponto de take, tá? O que seria, trazendo aqui no gráfico, é esse ponto aqui, tá? Exatamente nesse ponto, que é 9,375% da projeção, um pouco abaixo de 6,25%, menor do que 100% dessa projeção da máxima e mínima. Então, 0,9375, a gente tem que subtrair 12,5, tá? E a regra de 3, nós encontramos 44,83. Então, assim que o preço atingir 44,83% da projeção, tá? Eu vou já movimentar o stop para 6,9. O que foi considerado aqui? Eu considerei a 0. Ele entrou em 12,5. Eu quero que ele movimente bem pouco, porque eu ainda vou ter um alvo bem abaixo. Tá? Eu ainda vou ter mais 55% aproximadamente de take, que eu ainda estou em busca, tá? E então o stop loss já protegendo a ordem, já conseguindo um lucro muito pequeno, tá? Então 0,25, na verdade o que a gente vai considerar é 12,5 vezes 100 dividido por 1.8125, a gente encontrou 6,9. Tá? Seria o primeiro alvo que o robozinho, assim que o preço atingir 44,83% da projeção, ele vai trazer o stop para 7% aproximadamente da projeção. Na hora que a gente for fazer a divisão, eu observei isso aqui também. Então, se eu tenho 45% da projeção, ainda tenho 55 a ganhar. 45 menos 7 dá 38, 55 dividido por 38 dá 1,47, então aproximadamente mantendo, assim como aqui em cima, a proporção de 1,5 para 1. A próxima marcação, onde o robozinho vai movimentar o stop, assim que o preço atingir 1,375. Aqui eu já estou buscando um alvo próximo às marcações de Fibonacci, que seria 38,2, então 138,2, estou considerando 1,375, tá? Eu tenho que sempre subtrair o 0,125, então vai dar 1,25. Faço a conversão, a regra de 3, a gente encontrou um X de aproximadamente 69%. E aí eu vou trazer o stop já para o que seria 100% da projeção, daquela projeção inicial, que seria esse ponto. No caso eu nem desenhei ele, tá? Eu não desenhei ele na Fibonacci, mas seria algo que estaria aqui próximo, tá? Um pouco abaixo de 93,75, tá?
seria aproximadamente nesse ponto, seria o 100%. Então, fazendo a conversão da regra de 3, eu subtraio os 12,5, 87,5 vezes 100, divide, eu encontrei 48,25% da projeção total. Na hora que eu faço a divisão de 69 por 48, tá? Eu ainda tenho 31% a ganhar. E nesse caso aqui vou ter 21% aproximadamente a perder. Fazendo a divisão vai estar dando uma relação muito próximo a 1,5 para 1. O alvo 3 do robozinho, que o robozinho vai movimentar o stop loss, é a hora que eu já estou quase objetivando o take final, tá? Então na hora que a gente já está muito próximo do take final, não tem mais sentido eu estar com o stop tão longe, tá? Vou estar com uma relação de take stop muito ruim. Então qual foi o raciocínio? A hora que o preço, aqui eu já procurei jogar uma relação de 1 para 1, eu tirei de 1.9375 12,5, tá? Seria 1,8125, 1,6875. Eu tirei 12,5 ou 0,125. Foi o que eu subtraí aqui, então fazendo a conversão, regra de 3, na hora que eu atingia 93% da projeção, tá? Eu quis fazer uma relação de 1 para 1, eu tirei aqui 12,5, então na hora que eu tenho aqui mais 7% somente a ganhar, e vou 7% a perder, tá? Então se a gente conseguir atingir o alvo 3, tá? Praticamente a gente já vai ter conseguido no mínimo 86% da projeção total. Para os colegas que acompanham a configuração do robozinho, vou trazer aqui para vocês. Trazendo aqueles números para o robozinho. Tá aqui, tá? Gostaria de estar explicando alguns detalhes aqui. Por que que eu sempre ponho esse alvo negativo? Porque eu já observei que o robozinho, às vezes acontece de a linha ASCII ou a linha BID toca o ponto de entrada, mas a outra linha, vamos supor que somente a linha ASCII tocou o ponto de entrada, e logo em seguida ele já está fazendo um pullback. Logo em seguida ele já faz um pullback antes que a linha BID toque o ponto. Então nesse caso ele não vai abrir uma ordem de stop, ele vai deixar a ordem sem stop. Então no caso de acontecer isso, e o preço começa a andar no sentido negativo, então eu fiz uma marcação aleatória qualquer, poderia ser 0,30, 0,10, 0,15, enfim, qualquer uma antes de 0,65. Em menos 0,25, a hora que o preço, se ele vir fazer pullback, ele vai proteger a ordem, aliás, ele vai levar o stop para menos 0,65. Agora a marcação 0,0. A marcação 0,0, ela vai, na maioria das vezes ele já ativa o stop loss exatamente nesse ponto, tá? A linha ASCII tocou o preço, vem a linha BID, toca o preço, automaticamente ele já joga o stop para cá, tá? Trazendo a explicação aqui do alvo 3, aqui agora eu já fiz alguns arredondamentos, tá? O trigger 3, no caso seria meu alvo 1, 44,83, arredondei para 45. Lá a gente estava aqui com 6,9, arredondei para 0,07, tá? E assim foi feito os arredondamentos nos próximos alvos, 68,97, que aqui nós tínhamos 68,97, arredondei para 0,69, com stop em 0,48. Esse stop eu deixei ele um pouquinho abaixo do que seria 100% da projeção. Então eu estou deixando o meu stop, pensando ele de maneira técnica, além de estar pensando ele na projeção de 1,5 para 1, ele também está um pouco abaixo dos 100%, tá?
pensando aí, objetivando que o robozinho mova o stop de maneira técnica, tá? Já nesse ponto, então aqui ó, 69 para 48, assim que está configurado o robozinho. E o próximo alvo, aí sim já é simplesmente, já não é um pensamento técnico aqui mais, já é um pensamento onde não tem mais sentido eu já ter 93% da minha projeção, eu tá com uma possibilidade de ganho de somente mais 7% do meu total, tá? Eu ainda poder estar perdendo e voltar somente a 43%, tá? Interessante que 93% do total de take é na marcação de 1.81, ou seja, ele ainda em relação ao que seria a segunda projeção de 100%, ele ainda teria aproximadamente 20% ainda a estar descendo, mas de projeção total só mais 7% e uma relação aqui de 7% para perda. Esse stop eu diria que ele não é técnico, é somente um stop de break-even, mas se eu já consegui 86% da projeção total, eu a considero como excelente, tá? Então tá aí, tá explicado o raciocínio do setup, tá? Das projeções, pontos de entrada, movimentação de stop através do robozinho, tá? E agora eu gostaria de estar trazendo como últimas observações para esse setup o seguinte: a favor da tendência, eu vou já entrar já nesse ponto. Eu já vou entrar tranquilamente nesse ponto a favor da tendência, tá? Em menos 0.125, objetivando take. Aí, como eu já deixei a marcação de take profit, eu não preciso deixar um pouco abaixo da marcação de take profit, ela já foi calculada um pouco abaixo de 100%. Então, a minha marcação de take é exatamente onde está escrito take profit, tá? Uma, duas linhas de take profit, tá? E no sentido inverso, no sentido da compra, eu vou estar fazendo uma entrada, no caso do SDJPY. Para o SDJPY eu vou estar fazendo compra somente quando o preço perder duas ou talvez até 3 marcações, tá? Se alguém quiser fazer entrada somente em 3 marcações, basta que eu venha e faça eu precisaria da marcação de 100%, então eu vou ter que vir aqui, desenhar, adicionar menos 0. Menos 2.125, adicionar menos, aliás, aqui agora é mais 3.125. Pronto, tá? É melhor não dá para movimentar porque como eu não desenhei as marcações 100%, não dá para me levantar isso aqui para cima, então eu já preciso. Então aqui é um ponto de entrada, Fibro Poppets, outra entrada. Quero expandir as marcações, então eu já pus até o 4.0, eu ponho 5 e o menos 4. Tá lá desenhado, tá? Aqui nesse caso, se ele ainda não tiver perdido a média móvel, eu vou estar explicando aqui agora, deixa eu só take profit. Tá, desculpa, eu mesmo estou esquecendo o detalhe. Então aqui ó, 4.9375 menos 3.9375. Agora sim. Ok. Então eu poderia marcar aqui, eu poderia considerar que eu preciso, no mínimo,
no mínimo minha entrada para compra seria aqui, desde que esses candles fiquem azul. E vamos supor que o mercado vai consolidando por aqui assim, ele vai consolidando, a média móvel vai descendo, tá? E a hora que talvez ele perder que ele der esse segundo ponto, esses candles já vão estar azuis, com a média móvel já abaixo do preço, então seria um ponto de entrada. Ou quem quiser ser conservador, quem for agressivo vai entrar com a perda dessa segunda projeção. Quem quiser ser conservador vai entrar aqui na terceira. Se entrar na segunda projeção, alvo de take profit aqui. Se entrar na terceira projeção, é o mais conservador, alvo de take profit aqui, tá? Então esse é o setup, tá? Eu fiz esse traçado em vários gráficos e gostaria de estar mostrando. Então foi só isso aqui, ó. Vou trazendo de novo. Tracei, deixa eu tirar aqui o Fibonacci, a máxima, a mínima do range de sexta-feira, tá? Volto para o H4. Traço a Fibonacci, que eu já deixei ela pré-configurada. Pronto, só isso, tá? Então aqui, na continuação da tendência, o ponto de entrada já é logo aqui. Contra a tendência, nesse caso aqui do USDJPY, quem quiser ser conservador, a entrada aqui, perder nesse terceiro nível. Quem for agressivo, não dá para entrar aqui. Não dá para entrar aqui para fazer compra, de jeito nenhum. Aqui, pelo menos aqui no segundo nível, para ser conservador, a entrada aqui no terceiro nível, tá? Gostaria de trazer, eu fiz o traçado aqui no caso, são 24 gráficos, tá? Dois gráficos eu encontrei uma relação que eu modifiquei um pouquinho a caixa. Eu não considerei exatamente a caixa de sexta-feira, e que são esses dois gráficos, a prata e o GBP-CHF, tá? O que aconteceu aqui no GBP-CHF? Na hora que eu trouxe aqui para o H4, eu encontrei uma expansão muito pequena. Muito pequena, uma expansão para a gente trabalhar H4, uma expansão só de 400 pontos, não tem sentido, tá? A probabilidade da gente estar tomando um stop prematuro, devido às expansões serem muito pequenas, é muito grande, tá? E mesmo que ele entre aqui, vamos supor que eu dei o ponto de entrada aqui conforme está configurado. Eu vou estar buscando um take muito curto. Para gráfico de H4 eu tenho potencial de buscar take muito maior do que seria duas projeções 400 pontos, 800 pontos. Então é muito pequena essa projeção. Então eu vim aqui em H1 e considerei a máxima do dia anterior, que foi a quinta-feira. Esse foi um gráfico que eu fiz uma modificação. Agora sim a gente já tem 1000 pontos a projeção. Agora sim eu posso fazer o traçado Fibonacci de retração. Tá aí, tá? Então eu vou fazer uma entrada para compra, para venda já nesse ponto. Eu já vou desenhar uma entrada, tá? E para compra, se o preço for ficando consolidado e essa média móvel de 89 períodos já estiver por aqui, eu posso já fazer uma entrada nesse ponto, tá? Considerando que o preço já vai ter perdido a média móvel, seria uma entrada mais agressiva. Uma entrada conservadora seria nesse ponto, objetivando duas marcações de take. Seria aqui assim, tá? Então uma entrada conservadora aqui, uma entrada agressiva desde que essa média móvel já esteja, o preço fique consolidando aqui, então a média móvel desce, então já seria uma entrada mais agressiva, objetivando take aqui, tá? E o outro gráfico que eu trouxe uma observação é a prata, tá? Também eu mudei um pouquinho o setup de sexta-feira. Vou mostrar o porquê.
Na hora que eu trouxe aqui em H1, eu encontrei que o range da sexta-feira está todo, não teve igual foram vindo os outros ranges. Tinha uma caixa, aumentou a caixa, preço subiu, preço subiu. Então o range da sexta-feira ele está completamente dentro do range de quinta-feira. Então eu considerei o range de quinta-feira. Foi o único gráfico que isso ocorreu. O range de sexta-feira completamente dentro do range de quinta-feira. Se o range de sexta-feira, por mais que não fosse uma caixa tão grande, mas que a máxima da caixa estivesse, vamos supor, aqui assim, e a mínima da caixa, pode ser até uma caixa pequena, aqui assim, mas houve progressão do preço. Então eu iria considerar o preço somente de sexta-feira, mas aqui, a quinta-feira em relação à sexta-feira, não houve progressão do preço. Então eu optei por considerar a caixa de quinta-feira, tá? Então, trazendo traçado, a gente vai fazer uma entrada para compra nesse ponto, objetivando duas marcações de take profit aqui, exatamente no ponto, porque ela já está abaixo de 100% da projeção, exatamente onde está escrito take profit, tá? E para venda, nesse ponto, objetivando duas marcações de take profit, tá? Enfim, é isso. Aguardo os comentários. O grupo Forex SG, quem quiser me dar alguma sugestão, achar que em relação ao robô, os pontos do robô, em relação a esse raciocínio do range de sexta-feira, eu sei que às vezes algum colega que já trabalha com um range parecido quiser fazer alguma opinião, a gente vai estar lá no grupo do WhatsApp. Estou aberto a sugestões, a críticas. Abraços.